Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 44 do Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como sempre, Roger Luís Jesus. E este acaba por ser um episódio muito especial, não é assim, Roger? Sim, tal como o episódio anterior sobre a história do livro, este foi também gravado na Feira do Livro de Lisboa, no dia 10 de setembro. E neste caso corresponde à sessão de apresentação do nosso livro Atualizar a História, feita pelo nosso editor da série de emergência, Luís Corte Real, e pelo historiador Rui Tavares. E por isso mesmo, o episódio que agora segue, com todas as suas condicionantes técnicas, é então a gravação desta sessão feita ao vivo. E por isso, esperamos que gostem. Ora, muito boa tarde. Bem-vindos à Feira do Livro. O meu nome é Luís Corte Real, sou editor da série de emergência e queria começar por agradecer ao Rui Tavares por ter aceito o convite para apresentar esta obra que muito nos orgulhamos, Atualizar a História, do Paulo Dias e do Roger Luís Jesus, a quem eu agradeço também pela turnê que têm feito, porque nada como ter autores que estão disponíveis para viajar, ir à Feira do Porto, de Lisboa, voltar a Lisboa. E estamos aqui hoje para fazer mais uma apresentação do Atualizar a História, que é um livro que muito me orgulho e que já está na segunda edição. E já agora contava uma pequena história, porque o Paulo e o Roger têm um podcast, como vocês sabem, o Falando de História, que eu já ouvia há alguns bons meses. Eu sou um consumidor de podcasts de história, de ciência, tenho vários, e de história. Em língua portuguesa, infelizmente, não há assim tantos podcasts regulares e interessantes e que são dinâmicos. Portanto, parabéns pelo Falando de História. Quando é que eu decidi falar com eles? A certa altura, eu achei, estes tipos sabem bastante história, falam tão bem, devem escrever também igualmente bem. E houve um episódio do Falando de História que mexeu mais comigo. Foi quando vocês... E eu acho que terá sido, se calhar, até o episódio que vos fez catapultar um pouco nos downloads e nas visualizações, em que vocês comentaram um livro que, na minha opinião, eu sou um fã de história e tenho prateleiras de história e gosto muito de história. E quando aparece um livro de pseudo-história, que finge que é livro de história e que estupidifica o leitor em vez de o ensinar, e peço desculpa se alguém comprou e gostou, que é aquele famoso livro, que eu não me lembro do nome, mas que é do nosso amigo José Gomes Ferreira, que é uma personagem que eu gosto muito de vê-lo a falar de economia, gosto sempre, muito, muito fervoroso e sempre a pôr o dedo na ferida, e um dia vejo sair um livro de história que me pareceu ser uma série de disparates, e vocês desmontaram um livro com muita educação, muita elevação, e acho que é importante haver quem faça um contraditório e quem nos lembre que a história também não se vai buscar Pode ser ao Google, eu faço muita pesquisa no Google, mas os historiadores não trabalham no Google, trabalham de outra forma, que vocês depois podem dizer como é que é. Portanto, olha, muito obrigado por terem aceito o convite para publicar connosco. É um livro que me orgulho muito, acho que é um livro que não estupidifica as pessoas, ensina, e como editor tenho os meus pecados, já publiquei algumas coisas que olho para trás e preferi não ter publicado. Mas a edição é um negócio, não é? Portanto, não se pode só publicar aquilo que se quer, não se pode publicar só aquilo que se gosta, às vezes é preciso publicar aquilo que vende. Eu aqui tenho o prazer de ser uma coisa que eu gosto e uma coisa que o público está a aceitar e está a comprar e que está a ter bastante sucesso. Eu ia passar para o Rui, que fará a apresentação, e depois no final os dois autores, o Paulo e o Roger, falaram também e convidarão quem tiver alguma questão para aproveitar agora. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Luís. Obrigado também ao Roger Luís Jesus e ao Paulo M. Dias. M de mistério, porque ninguém sabe se ele é Paulo Miguel ou Paulo Manuel, mas é mesmo de mistério, por me terem convidado para vir apresentar este livro deles, que é um livro que tem vários livros dentro. Ou seja, cada um destes 29 capítulos, escritos por autores diferentes de várias gerações de historiadores, mas a pender para mais as jovens gerações de historiadores. Portanto, tenho aqui entre os autores destes capítulos alguns professores, alguns assistentes e investigadores que trabalharam com professores meus e depois
colegas da mesma idade e da mesma geração minha, que é a dos anos 70 e que está agora beirando ou recentemente ultrapassando os 50 anos, e depois já orientandos desses amigos e jovens investigadores, e portanto uma amostra transversal do melhor que se faz de história em Portugal, e não só, porque a maior parte dos autores são portugueses, mas também há autores que não são portugueses, embora escrevam sobre história de Portugal, que estão presentes neste livro. E, portanto, se uma coisa se pode dizer em resumo, como argumento para vos levar a comprar este livro, a aconselhar este livro, a oferecê-lo e a defender que ele seja comprado, é que, através deste livro, com a leitura de cada um dos seus capítulos, que andam sempre em torno de 4, 5, 6 páginas, sobre temas, sobre perguntas, algumas delas já respondidas há mais algum tempo, mas que ainda não chegaram propriamente a um conhecimento mais massificado acerca de determinadas perguntas da história de Portugal, de que os historiadores muitas vezes conhecem respostas que são diferentes daquelas que têm a opinião pública geral, outras respostas que são dadas por investigação mais recente e que, portanto, surpreendem inclusive a historiadores que tentam manter-se atualizados, mas que não são das épocas que aqui de que esses capítulos tratam, e algumas das respostas que aqui foram dadas surpreenderam-me a mim também. É que então este é um livro de livros, é um livro que muitos dos autores que escreveram um capítulo para o livro do Roger e do Paulo poderão, com vantagem talvez a saída de emergência, ou outras editoras aproveitem essa possibilidade, transformar estes artigos em livros subsequentes. Em alguns dos casos é um bocadinho ao contrário, estes artigos revelam a versão para o público e a versão sintetizada de teses, de outros livros, ou até de trajetórias inteiras de carreiras de historiadores até agora, ou seja, revela em linguagem cuidada, legível, acima de tudo inteligível, o que se vai fazendo de historiografia recente na academia. E, portanto, daqui, quem ler as cerca de 300 páginas do livro coordenado pelo Roger e pelo Paulo, encontrará, no fundo, uma biblioteca de temas de história de Portugal nos 29 artigos que compõem, de que é composto este livro, os 29 capítulos. Eu tenho mais ou menos 15 minutos daqui para a frente para fazer esta apresentação. 29 capítulos daria mais ou menos 30 segundos por capítulo para falar deles, o que seria uma enorme injustiça para com os autores, e portanto é exatamente isso que eu vou fazer. Portanto, vocês tenham em mente que é uma injustiça. Vou começar pelo fim, pela última frase do livro, que foi escrita pelo nosso colega, o historiador José Pedro Monteiro, num capítulo sobre como é que nós devemos olhar, como é que devemos dialogar com a história do Império. E em que a última frase dele é uma frase que é muito típica do próprio José Pedro Monteiro, da sua finíssima ironia, mas também ao mesmo tempo é um grito de alma de um historiador. Diz ele assim: há muito por fazer, em termos de investigação e em termos de divulgação, entenda-se, se não quisermos simplesmente acabar aos berros uns com os outros. Ponto. E depois acrescenta mais uma frasinha: e mais ignorantes. Ponto final, parágrafo. O que é que o José Pedro Monteiro quer dizer com isto? Quer aludir àquilo que todos nós sabemos hoje, que é a forma muito polarizada e muito intensa, aos berros e desagradável, com que uma boa parte do debate sobre o passado se faz. Atenção que eu digo debate sobre o passado, que não é exatamente a mesma coisa do que debate histórico. E também não é um debate do passado. É um debate que vagamente tem alguma coisa a ver com alguma memória coletiva, alguma propaganda e algumas ilusões, esperanças e desejos que nós temos acerca do passado. Mas não é nem rigoroso, nem feito de forma dialogante, nem capaz de ouvir, nem capaz de persuadir. E
este livro, com esse grito de alma final do José Pedro Monteiro, é um livro que faz exatamente o contrário do que esse debate polarizado, intenso e aos berros faz. É um livro que é feito para ser lido, é um livro que é capaz de persuadir, é um livro que é capaz de trazer discordâncias e, acerca delas, analisá-las tranquilamente e, portanto, é um livro essencial para os tempos que correm. O último livro que eu apresentei aqui foi um livro sobre a guerra, foram 2 livros, aliás, os da Ziggurat, sobre Vladimir Putin e a guerra da Rússia à Ucrânia. E depois perguntavam no fim porque é que acontece o que acontece na Rússia e quantas pessoas acreditarão naquilo que Putin diz enquanto historiador amador. Vocês talvez não se lembrem disso, porque na altura passou despercebido e não deveria ter passado, que Putin, no verão passado, escreveu um ensaio a dizer que a Ucrânia não tinha razão de existir. O que nos diz 3 coisas. Uma é que as ideias importam. Não é só a racionalidade das folhas de Excel e da economia que nos dizem que não faria sentido ter havido esta guerra que importa. Muitos economistas, especialistas em relações internacionais, cientistas políticos nos dizem que porque ela não fazia sentido, ela não deveria ter existido. Ora, os historiadores sabem muito bem que as ideias importam, mas isto tem um corolário. As más ideias também importam. As boas ideias têm consequências, as más ideias têm consequências e por isso temos que as conhecer a todos. E depois, segunda coisa, que é que se se tenta ser historiador, convém ser-se um bom historiador, ser mau historiador tem consequências, como no caso de Vladimir Putin. E terceira questão, que é relevante também, é que esse ensaio pseudo-histórico de Vladimir Putin transmite uma espécie de ressaca imperial, na qual a antiga metrópole imperial julga que tem o direito de dizer tudo acerca do passado, do presente e até do futuro daqueles territórios que foram por si, pela sua metrópole, colonizados. E isso não é exclusivo da Rússia. Ou seja, a ressaca imperial no Reino Unido dá uma coisa como o debate em torno do Brexit, a ressaca imperial em França dá uma coisa como o mal-estar da sociedade francesa na sua relação com o outro lado do Mediterrâneo, com as migrações, com os povos de língua árabe. A ressaca imperial portuguesa também dá, às vezes, um debate em que as pessoas escolhem acreditar naquilo que anteriormente lhes foi dito. Isso é boa parte da razão que leva ao sucesso de livros como esse do José Gomes Ferreira, que foi aqui citado pelo Luís, em que diz uma série de coisas que não são verdade, ou nas quais as pessoas gostariam de acreditar, e que vende muitíssimo, quando há 2 jovens historiadores, como o Roger e o Paulo, que fizeram, foi assim que eu os conheci, um episódio no qual tranquilamente, educadamente, desmontam, passo a passo, todo aquele conjunto de dislates, de mentiras, de coisas mal cozidas e de argumentos que não foram sequer a meio pensados. Eu, na altura, ouvi o podcast do Roger e do Luís, e do Paulo, peço desculpa, queria escrever acerca desse mesmo livro e o podcast deles poupou-me imenso trabalho, porque eles conseguiram o feito de, em poucos minutos, de uma forma muito concisa, desmontar os principais argumentos, disparates e erros do tal livro do José Gomes Ferreira. E assim, eu, para a crónica que eu tinha que escrever na altura sobre o mesmo assunto, fiquei apenas com um argumento central, que é o argumento desse livro, que é o argumento de que os historiadores estão unidos numa cabala para esconder de vocês, o público, a verdade acerca da história de Portugal, que teria sido muito mais gloriosa do que aquilo que foi. Nós descobrimos a Austrália, nós fizemos uma série de coisas, nós. Para o que dá jeito é nós. Para o que não dá jeito é, eu não tenho culpa disso, foi lá feito no século XVI, eu não era nascido na altura, não tenho nada a ver com o assunto. Se há uma coisa que nos orgulha e nos envaidece, nós fizemos, nós acontecemos. E, portanto, nos poucos 1000 caracteres que eu tinha para escrever acerca disso, era mais fácil dizer não. Os historiadores não estão unidos numa cabala, os historiadores gostam de descobrir coisas e podem ter a certeza que se alguém apanharem uns documentos que nos disserem que não só descobrimos a Austrália, como estivemos lá uma série de anos e fizemos uma série de coisas magníficas, o primeiro ou a primeira jovem historiadora a achar isso na Torre do Tombo ou numa expedição arqueológica perto de Darwin, vai imediatamente revelá-lo, porque faz parte da natureza dos historiadores, quando descobrem, virem cá para fora dizer. Além disso, precisam
porque a atual geração de historiadores é uma geração que vive em precariedade, que vive de bolsa em bolsa, que às vezes chega à meia-idade, que eu agora orgulhosamente ostento, e não tem uma próxima bolsa e ficam de vez fora do sistema académico, e essa jovem geração de historiadores, bravissimamente, hoje em dia faz uma coisa que os nossos professores não fizeram. Num tempo em que a Academia Portuguesa era uma Academia Portuguesa que dava emprego a quem dela saía, os historiadores davam-se muitas vezes ao luxo de escrever para o seu orientador e para os seus colegas. E hoje em dia, estes jovens historiadores são obrigados a escrever também para as métricas que dão acesso às bolsas, mas ainda arranjam tempo para fazer podcasts e escrever livros que são legíveis por qualquer outra pessoa. Que era uma coisa de que estávamos a precisar em Portugal como de pão para a boca. De haver uma nova geração de divulgação histórica que tenha orgulho de fazer divulgação histórica, como se calhar não, com uma qualidade como se calhar não havia desde que historiadores brilhantes foram expulsos pelo salazarismo e de António José Saraiva, José Augusto França, Vitorino Magalhães Godinho e outros, que tiveram uma fase do exílio e para escreverem para o seu público em Portugal, escreveram coisas que muita gente leu e que fizeram avançarem muito o conhecimento histórico em Portugal. Vamos continuar a recuar para capítulos. Há uma série de capítulos que incluem um capítulo sobre a exposição do mundo português. Agora já tu sabes o que é ser português, do Luís Trindade, um excelente historiador da cultura em Portugal, da minha geração, e que nos explica o exercício. Reparem, muitas vezes fala-se de cultura do cancelamento, mas a palavra que eu vou usar a seguir é uma palavra arriscada de dizer hoje em dia, embora seja perfeitamente legítima de usar do ponto de vista historiográfico. O exercício de propaganda que foi a exposição do mundo português. Um exercício de propaganda assumidíssimo pelo regime como um exercício de propaganda, levado a cabo por instituições que na altura tinham um nome como Secretariado de Propaganda Nacional. O salazarismo não se envergonhava de fazer propaganda, mas eu já vi historiadores, e já fui eu próprio também atacado por políticos, por dizer que aquilo era propaganda, quando isso era assumido pelo regime. O problema é que é a propaganda em que muita gente hoje em dia decide acreditar como se fosse uma versão realista do passado, quando o não é. E, portanto, ler o artigo do Luís Trindade, como a seguir um artigo excelente, com o qual, aliás, discorda em alguns pressupostos, mas é excelente, do Carlos Manuel Martins, sobre se o Estado Novo era um regime fascista, e que nos faz uma excelente análise do debate, dos termos do debate, das várias definições que temos, e se o Estado Novo cabe ou não nessa definição, e o faz calmamente, que é uma coisa que não acontece todos os dias. Os artigos do Leonardo Abuim Pires sobre agricultura no Estado Novo, progresso ou atraso, e a resposta é ambos, ou seja, dominado pelo arcaísmo com algumas bolsas de até experimentalismo agrícola e de colonização interna, ou seja, mesmo aqui no continente. Um artigo fundamental, de novo, do José Pedro Monteiro, sobre trabalho forçado e escravatura, que nos permite entender um elemento provavelmente central no debate económico sobre o nosso próprio país, que é há, digamos, mais ou menos 2 séculos e picos, até poderíamos dizer mais atrás, um debate sobre aquilo que nós hoje em dia chamamos, porque é um debate extremamente atual, se Portugal deve ser um país de mão de obra barata ou de alto valor acrescentado. Agora, o que é extraordinário, quando eu enuncio a coisa assim, toda a gente diz, claro, alto valor acrescentado, como não? Mão de obra mais qualificada, salários mais altos, subir na escala de valor, esquecendo nós que a resposta mais expedita, mais fácil e provavelmente dominante das nossas elites políticas e económicas durante muito tempo foi mão de obra barata, evidentemente, por causa de tudo isso. É mais fácil e durante muito tempo era mais compaginável com um modelo de estruturação imperial. É aí no qual havia não só aquilo a que nós hoje em dia chamamos de mão de obra barata, mas a mais barata de todas, trabalho forçado. Antes disso, trabalho na prática escravo, escravizado, já não tendo legalmente esse nome, e antes disso,
aquilo a que o padre António Vieira, no século XVII, se referia como sem Brasil não há reino, ou seja, não havia reino independente de Portugal. Mas sem Angola não há Brasil, ou seja, sem o ouro e os diamantes do lado de lá, e antes disso o açúcar, não há proventos para sermos momentaneamente ricos e com isso comprarmos os verdadeiros produtos de alto valor acrescentado feitos noutros países. Mas sem mão de obra escravizada para extrair essas fortunas do Brasil, não havia também Brasil. E depois deste ciclo de artigos, um artigo excelente da Tamar Herzog sobre se Portugal tem mesmo ou não as fronteiras mais antigas da Europa. Valeria a pena gastarmos aqui algum tempo a falar disso, não temos esse tempo, mas mesmo não pensando nas fronteiras imperiais, porque nesse sentido as malhas que o Império teceu são contemporâneas de muitos de nós. Basta ter nascido antes de 2001 para pensar que Timor-Leste ainda era, segundo o direito internacional, território português. E, portanto, estiveram sempre a mudar. E provavelmente em cada um, praticamente a época de cada um destes artigos é a época em que é uma época em que as fronteiras de uma jurisdição detida por aquilo que poderíamos chamar antecessores do Estado português foram sempre diferentes, sempre a mudar. Mas mesmo no continente europeu, ora tiveram que ser negociados o Foro Misto, um território ali perto de Montalegre, que não era nem português nem espanhol e que ficou principalmente do lado espanhol, as terras promíscuas, uma série de aldeias, incluindo Cambedo da Raia, entre outras, perto de Chaves, que tiveram que ser divididas entre Espanha e Portugal no século XIX, para não falarmos do caso de Rio Nor, que era basicamente entre Rio Nor da Riba e Rio Nor de Baixo, uma aldeia siamesa luso-espanhola. E por aí poderíamos ir falando de Miranda, de Barrancos e por aí afora. A Tamar Herzog, nas suas páginas, não entra nestes detalhes todos, mas dá-nos um bom antídoto para essa ideia das fronteiras mais antigas da Europa. Um texto interessantíssimo da Leonor Freire Costa sobre a dívida pública em Portugal, que desmonta aí uma narrativa de outras épocas do liberalismo e da República, de que o antigo regime português teria sido, portanto, o absolutismo e, do caso da República, a dinastia de Bragança, até mais ou menos à independência do Brasil, cronicamente super endividada. Não é verdade. Ou seja, o endividamento é, de certa forma, simultâneo com uma perda gradual do Império e com a dificuldade em encontrar, lá está a tal ressaca imperial, um lugar para Portugal numa economia europeia e global que seja do tal alto valor acrescentado. Um texto muito interessante da Lisbeth Rodrigues, eu vou parar de dizer interessante porque podia dizer nos capítulos todos, sobre as misericórdias, enquanto instituições de caridade, em que ela explica, sim, instituições de caridade, mas instituições muito ricas também, porque acabam por, na caridade que prestam, terem, ou por doações, ou por heranças, um património muito rico que é gerido por instituições muito próprias dentro destas irmandades, onde querem estar e fazem por estar as elites, digamos, as elites sociais do reino na altura, aristocráticas e outras. Um texto da Andreia Fidalgo sobre Marquês de Pombal, reformador ou não, a resposta é sim, eu concordo com ela, mas acrescentando, não queiramos com isso enganarmos e pensar que reformador quer dizer um esclarecido liberal. Não. Retomando uma expressão do historiador norte-americano Kenneth Maxwell, é um paradoxo do iluminismo, ou se calhar é o próprio iluminismo que é um paradoxo. Idade da razão e da ciência, sim, mas não necessariamente da liberdade de expressão como a gente pensa, e eu fui descobrindo, queimando as pestanas na Torre do Tombo, lendo relatórios de censura do século XVIII, que ao mesmo tempo se consideram iluminados e acham perfeitamente natural proibir tudo aquilo que consideram um erro. Ou seja, iluminismo e pluralismo não quer dizer que sejam sinónimos. Um império de resistências, da Mafalda Soares da Cunha, ou seja, sobre uma colonização que é violenta e, como é violenta, tem de esmagar resistências, mas uma colonização à qual se contrapõem resistências, não nos enganemos, como todas, e a nossa não é diferente.
um artigo, um capítulo da Joana Fraga, uma excelente historiadora, sobre a restauração, até num âmbito ibérico, europeu e global, na linha de um livro que ela escreveu numa coleção que coordenei com um historiador brasileiro, que é um bocadinho da mesma geração e do mesmo tipo de preocupações, que é o Tiago Krause. Um artigo sobre o período filipino, da Graça Borges, em que, no fundo, a questão é se trata de uma perda de independência ou de um momento de integração que vai para lá da questão do domínio espanhol, não é? Porque os territórios habsburgos eram mais amplos do que isso. Há uns anos entrei no Palácio dos Normandos, que é o Parlamento siciliano, e lá estava um escudo, onde também estava o escudo de Portugal. Quer dizer, que Portugal e a Sicília eram, de certa forma, parte de uma mesma entidade jurídica múltipla, que é feita, por sua vez, de subentidades dentro desse império compósito Habsburgo. Podíamos, de certa forma, casar este artigo com o seguinte, do Luís Costa e Sousa, sobre Alcácer Quibir, onde eu descobri uma coisa fascinante, que eu não sabia, que nos estandartes de Dom Sebastião, em Alcácer Quibir, estava... portanto, foram com os estandartes da Santa Liga. A Santa Liga era uma liga na qual Portugal nunca participou formalmente, onde estava Espanha, Sicília, Génova, Veneza, o Papa, e que pretendia, no Mediterrâneo, contrapor-se ao avanço dos turcos, em particular na Batalha de Lepanto. Já estava extinta e Dom Sebastião vai para o norte da África com o estandarte da Santa Liga, fascinante. Um texto do Bruno Lopes sobre a Inquisição, como e porquê, em que nos diz uma coisa um bocadinho diferente daquilo que eu aprendi na faculdade com o professor João Cordeiro Pereira. A ideia era que a Inquisição era um Estado dentro do Estado. O que o Bruno nos diz é que a Inquisição dependeu sempre da coroa e, em boa medida, respondeu perante ela. Dois textos sobre homens e mulheres no antigo regime português. Quando nós falamos em antigo regime, nós, historiadores, estamos a falar do período pré-século XIX, pré-revoluções liberais, e, portanto, o absolutismo e para trás, do Hélder Carvalhal e da Amélia Polónia, no qual ela se refere a uma figura também fascinante de uma líder indígena chamada Clara Camarão. Depois do Hugo Miguel Crespo, sobre o mundo material da carreira da Índia. Aí passamos para a fase deste livro que tem a ver com a expansão e os descobrimentos, que conta também com um texto do Marco Oliveira, agora não percebo a minha própria letra, Borges também, sobre a carreira da Índia e sobre todas as suas dificuldades logísticas e funcionais que levam, por exemplo, a naufrágios. Chama-se Carreira da Índia, uma história trágico-marítima. Depois um texto do Roger sobre viagens e descobrimentos no Atlântico, que, entre outras coisas, nos faz uma introdução muito útil a este, agora problemático, como se costuma dizer, termo descobrimentos, e nos explica onde é que faz sentido usá-lo, onde é que não faz sentido usá-lo, de uma maneira que valeria a pena muita gente informar-se para depois poder participar no debate público, lá está, sem andarmos todos aos berros e ainda por cima mais ignorantes. Depois, um texto muito interessante da Fernanda Olival, Repensar a Vocação Oceânica da Ordem de Cristo, também algo que é sempre muito falado, a Ordem de Cristo como tendo uma particular vocação oceânica. A frase final, depois de uma demonstração eloquente e persuasiva, ela simplesmente não existiu. Um texto do Paulo M. Dias, sobre o infante Dom Henrique, peço perdão, em que a certa altura nos descreve a maneira como a sua figura foi sendo engrandecida e mitificada, sendo-lhe atribuída, por exemplo, a leitura de livros científicos renascentistas que só foram publicados depois dele morrer, e em que a frase "um homem do seu tempo", que muitas vezes é usada para desculpar
também aqui deve ser entendida como um bom antídoto à ideia de que se pode ser, em determinada época, muito à frente da sua própria época. Um texto muito interessante sobre a heráldica, sobre essa linguagem que eu não conheço muito bem, mas que me fascina enquanto um tipo de comunicação que de uma forma muito imediata era entendida por épocas que eram relativamente pouco letradas e que subsiste e que tem, evidentemente, uma tradição culta e subsiste hoje em dia em tudo, desde a heráldica dos clubes desportivos até por aí afora, e é um tema que hoje em dia está a ser revisitado por uma nova geração de historiadores de uma forma muito mais interessante do que o mero antiquarismo. Depois, um texto sobre cultura medieval, Idade das Trevas ou não, em que, evidentemente, aí já é um debate mais antigo, em que se revaloriza a Idade Média como uma idade culta por parte da Covadonga, Valdalis ou Casanova. Mais textos sobre assistência na Idade Média. Um texto muito interessante é aqui no caso da Ana Rita Rocha, da Paula Pinto Costa, um texto sobre os templários na formação do Reino de Portugal, em que aí a resposta é assim positiva, que há uma coincidência no tempo entre a fase mais pujante da existência da Ordem do Templo e esta criação, de certa forma, nesta formulação. Não quer dizer que o Ocidente peninsular não tenha tido uma recorrência de configurações que vão da Lusitânia Romana ou Garba al-Andalus, aos reinos de Taifas, em que tem diferenças em relação ao resto da península, mas Portugal acaba por ser, com este nome, da forma como é configurado, aí sim, um reino do seu tempo, e o seu tempo é o tempo das Cruzadas e é o tempo aqui o tempo da Ordem do Templo, e a resposta é positiva, que há uma simbiose relevante e importante entre a Ordem do Templo e Portugal. E depois, para finalizar, o Luís Carlos Amaral sobre a Dona Teresa, mãe do primeiro rei, não o primeiro rei que se diz rei de Portugal. Há reis anteriores, como um rei Garcia galego, que inclui Portugal entre os seus domínios, mas o primeiro rei daquilo que é hoje em dia o Estado português, o seu antecessor. Depois, dois textos que são dos que mais me fascinam, com eles termino porque são os primeiros, mas que são, acho eu, um deles sobre uma época que ainda temos muito para fazer para a revalorizar, tem a ver com a matriz islâmica, com a existência de uma matriz islâmica na história de Portugal. Nós, infelizmente, e aí ao contrário de Espanha, a Espanha faz isto melhor, compreender-se como um reino, como uma cultura formada, ou uma nação, se quiserem, mas numa utilização mais lata deste termo, pelas três civilizações, cristã, judaica e muçulmana. E em Portugal, embora estávamos na periferia dessas três civilizações, mas elas aqui conviviam, esse Portugal de Dom Afonso Henriques, e durante muito tempo é um reino multiétnico e multirreligioso e também multilingue. E hoje em dia nós não temos, nem nos nossos currículos escolares, nem na nossa divulgação histórica, nem nos nossos canais de televisão, nem nas nossas rádios, quer dizer, numa língua que não consegue falar 10 minutos sem dizermos uma série de palavras em árabe, seja para comer, o nome da nossa terra, o nome dos utensílios que temos, das nossas terras, dos locais onde nascemos, dos utensílios que temos lá em casa, é extraordinariamente, há um vácuo aqui extraordinário sobre o passado islâmico, árabe-muçulmano, moçárabe, e lá está. Aí também, por exemplo, podemos descobrir coisas interessantes para os debates de hoje em dia. Em todo o debate sobre pós-colonialismo, afrodescendentes, etc., hoje em dia, por exemplo, a palavra mulato é uma palavra que ganhou contornos, ela é só entendida pelo seu lado pejorativo, em boa medida porque as pessoas usam para ela uma etimologia fictícia, que é dizer que ela vem do nome do animal mula. Aqui a Ana Miranda utiliza um termo que é provavelmente a verdadeira origem etimológica dessa palavra, que é o termo muladi. Muladi vem do árabe mualad, quer dizer misturado, e referia-se àqueles que habitavam neste território, e no Al-Andalus em geral, que eram filhos de pai muçulmano e mãe cristã, ou que, sendo cristãos, se vestiam
à maneira árabe, ou falavam árabe, ou estavam imersos na cultura árabe, esses eram muladi, misturados. E, de certa forma, esse é um passado, o tal passado muladi, que nós poderíamos e deveríamos conhecer melhor. E, finalmente, o texto do Carlos Fabião sobre Viriato é algo acerca do qual o Carlos Fabião escreve há muito tempo, as metamorfoses de Viriato, a maneira como, por exemplo, no início do Estado Novo, Viriato é, de novo, alcandurado a um pedestal como uma espécie de líder pré-nacional português, como se os lusitanos soubessem que milénios depois ia existir uma coisa chamada Portugal, e Viriato, o nosso líder, mas depois, durante as guerras coloniais, o salazarismo vai enfiando lentamente o Viriato, a viola no saco, não é? E dizendo, bem, agora se calhar não convém muito de falar de líderes que fazem lutas territoriais contra impérios que vêm roubar a terra dos indígenas. E esse texto do Carlos Fabião, precisamente, descreve-nos com um arco muito rápido, muito sucinto, a maneira como essas propagandas passadas, em boa medida, elas ainda vivem, ainda aparecem nos best-sellers que nós lemos, e fazem com que é natural, não tem nada de propriamente... é humano. Nós, às vezes, encantamos por partes da nossa história na qual queremos acreditar, também porque queremos gostar de nós e isso é perfeitamente natural. Mas não nos podemos esquecer é que, lá por causa disso, não devemos atacar o trabalho sério que os historiadores fazem hoje em dia, como sendo esse sim um trabalho que seria ele propagandístico ou até conspirativo, quando os historiadores sabem si mesmo uma coisa. Os historiadores sabem que ninguém se consegue despir da sua perspectiva. Cada um de nós tem a sua, os regimes anteriores tinham a sua, a nossa democracia atual também terá a sua. Ela depende em grande parte das perguntas que nós temos no presente e das respostas que lhe queremos dar e, portanto, ninguém escreve história ou emite uma opinião sem poder ter uma perspectiva. Porque sem perspectiva nós não existimos como indivíduos. Mas se não podemos fazer isso, há uma coisa que nós temos a obrigação de fazer, que é sermos intelectualmente honestos. E este livro, e esta geração de historiadores, de que o Roger e o Paulo fazem parte, é uma geração que é muito qualificada, que trabalhou e estudou muito bem, que sabe de forma muito profissional utilizar os melhores instrumentos metodológicos ao seu dispor, mas que, mais importante do que tudo isso, esforça-se por fazer uma história intelectualmente honesta. E por isso nós devemos apoiá-los, devemos divulgar estes livros e devemos procurar que estes livros se tornem best-sellers, porque eles são muito importantes para que nós não só não andemos aos berros uns com os outros, às vezes pode ser preciso, mas que, acima de tudo, não fiquemos ignorantes e que, ao conhecer de uma forma melhor, mais rigorosa, mais verdadeira, mais empenhada a nossa história, saibamos, para o bem e para o mal, encantar-nos com ela e também corrigir aquilo que para o presente e para o futuro temos a fazer nós enquanto fazemos a própria história das nossas gerações. Muito obrigado. Bom, quero começar por agradecer, quer a apresentação do Luís há pouco e as palavras do Rui. Para nós, evidentemente, é um grande orgulho termos este livro e termos conseguido fazer este livro como ele é. É um grande orgulho estarmos aqui com pessoas que admiramos, com um público que também admiramos, não é? Estarem aqui ao sol para nos ouvir. E, essencialmente, nós gostamos sempre de frisar que, de facto, este livro, nós teríamos feito um livro do género Os Dois Sozinhos, não teria sido um livro minimamente tão bom. Contámos com a ajuda de colegas muito dedicados, todos concordaram imediatamente em fazer um livro nestes moldes. A editora A Saída de Emergência também temos que agradecer ter aceitado esta ideia, que não é uma ideia fácil, é um livro que em si poderia gerar algumas complicações, com muitos autores, mas essencialmente é isso, foi um trabalho de amor nosso, um trabalho que demorou ainda algum tempo, que nos deu bastantes dores de cabeça, mas que, pronto, é o nosso bebê, estamos muito contentes com ele, e de facto é verdade, os autores, a maior parte deles, incluindo nós, trabalham com esta precariedade que faz parte da carreira académica na atualidade, infelizmente. Mas estamos aqui precisamente para mostrar que a história
pode ser feita de forma consistente, de forma séria, mas também de forma mais ligeira. Não precisamos de grandes calhamaços que ninguém vai ler. Naturalmente que é muito bom irmos aos coffee breaks e comermos e falarmos uns com os outros. E também é muito bom publicarmos em editoras académicas, mas, claro, nós gostamos deste contacto com o público, gostamos de fazer o nosso podcast, gostamos destas interações em público com os nossos ouvintes, com a nossa família, com os nossos amigos. E, portanto, é também, no fundo, um agradecimento que nós temos a fazer a todos os que nos têm apoiado e nos têm seguido nesta jornada, primeiro no podcast e agora também no livro. Cabe-me agora a mim, enfim, o Paulo já disse a maior parte das coisas, agradeço obviamente, claro, ao Rui por ter aceito este repto de fazer esta apresentação, ao Luís e a toda a equipa da editora, pelo livro que temos à nossa frente, e não vou repetir aquilo obviamente que o Paulo disse, vou simplesmente, enfim, o livro já saiu há algum tempo e, portanto, também temos repetido algumas ideias, mas são aquelas que nós achamos realmente mais importante frisarmos. E uma delas, que eu acho que é realmente importante, é que o livro não oferece uma visão oficial da história, porque a história não tem uma visão oficial. O que nós procuramos com o livro é que as pessoas reflitam sobre a história, que normalmente as pessoas aceitam acriticamente as ideias do passado. Portanto, a história foi assim, enfim, qualquer que seja o assunto, e, portanto, foi assim que eu aprendi, é assim que eu agora vou morrer a saber e a dizer que não foi assim que eu aprendi, portanto tem que ser sempre assim. E na realidade o livro é esse contributo à reflexão, porque a história não pode ser, nós acreditamos que a história não pode ser vista assim tão de ânimo leve, não é? É preciso ter tempo para pensar. E nos tempos atuais em que vivemos no imediato, em que é tudo imediato, com as redes sociais, com os telemóveis, passamos de especialistas na televisão sobre a subida da taxa do BCE para agora especialistas no protocolo dos funerais da monarquia inglesa, quer dizer, de um momento para o outro falam tudo, é uma coisa impressionante. E nós, efetivamente, no podcast também falamos tudo, portanto também podemos ser acusados disso, é verdade, mas temos o cuidado de sabemos que tudo o que afirmamos no podcast são visões consolidadas, fundamentadas na historiografia, nas fontes, porque não é de ânimo leve que nós fazemos o podcast, esta divulgação, porque precisamente qualquer episódio pode ser utilizado e transformado por quem o ouve como arma de arremesso para aquilo que quiser, porque a partir do momento em que qualquer coisa esteja publicado, enfim, o livro está publicado, o livro já não é nosso, agora o livro é dos leitores e cada um lê e interpreta à sua maneira. E a partir do momento em que o episódio sai para o ar, é a mesma coisa, portanto, o episódio é de quem o ouve e o episódio é de quem o interpreta e interpreta à sua maneira. E, portanto, nós fazemos questão de ter um trabalho consolidado de forma a que possamos ter a certeza de que isto é uma visão mais ou menos rigorosa do que foi o passado. Claro, nunca é 100%, porque nós não estivemos lá, portanto, são sempre perspectivas, e é o que o livro oferece, são perspectivas para a reflexão, para uma nova visão, lá está, o subtítulo sugerido em boa hora pela editora, para uma nova visão sobre o passado de Portugal. Não é uma visão no sentido de uma visão única e lateral, não. São perspectivas para até várias visões, porque até duvido que a maior parte dos autores concordem sobre muitas questões de outros capítulos uns dos outros, mas é nesse sentido que a história não é algo fixo, não é algo que se pode ter como uma Bíblia, mas é sim algo para debater, para refletir. E é aquilo, portanto, que esperemos que tenhamos conseguido com isso, e também, enfim, que o Rui também passou esta ideia de que o livro tem múltiplas vozes, e é assim que deve ser entendido também a história com as suas múltiplas vozes. Acho que ainda temos aqui mais um minuto ou dois. Não sei se alguém na audiência tem uma pergunta que quero aproveitar para fazer aqui aos nossos historiadores, ou um comentário. Senão eu escolho alguém para fazer uma pergunta, não há problema. Eu vou aí, um dólar e tá. O que eu queria dizer é muito simples. Esse livro ia chegar às escolas do ensino secundário, muito importante, ser divulgado e as bibliotecas adquirirem-no. É só isso que eu queria dizer. E vou fazer por isso também. Efetivamente, temos até recebido vários pedidos de vários professores sobre vários temas da história de Portugal que vão dar aquele tema a seguir e, portanto, dá-lhes jeito para dar aos alunos. Acreditamos que é para os alunos, que não é para eles próprios, mas que seja para dar aos alunos. Portanto, também tem essa função pedagógica em si. Se me permitem fazer uma sugestão, valeria a pena propor a uma televisão gravar uma série de pequenos episódios sobre estes vários temas para haver, não é? Quer dizer, de cada um dos autores, um vídeo curto que pudesse ser disponibilizado, porque acho que isso seria muito interessante e chegar a pessoas que não tenham tantos hábitos de leitura. Nós aqui temos o tempo um bocadinho limitado, senão vem cá bater-nos. Portanto, eu vou agradecer mais uma vez com este calor horroroso. Eu pessoalmente estou desejoso que venha temporal cheio de chuva durante umas semanas seguidas. Portanto,
Rui, muito obrigado, adorei a apresentação. Paulo, Roger, e a todos vós que estão aqui com este calor horrível, mas espero que gostem da feira e amanhã acaba, só para o ano que vem, não é? Portanto, muito obrigado a todos e boa tarde. E pronto, é tudo neste episódio 44 do Falando História. Já sabem que estamos disponíveis em todas as plataformas de streaming e no YouTube. O nosso e-mail é falandohistoriapodcast@gmail.com e estamos sempre disponíveis, apesar de podermos sempre demorar mais um pouco tempo a responder. E claro, o nosso livro está disponível para quem quiser comprar, atualizar a história pela saída de emergência através da sua chancela Desassossego. E pronto, é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.